Pessoal, tudo bem com vocês? Eu, o professor Wellington Pablo. Vamos dar continuidade à nossa aula do painel de controle. Bom, pessoal, aqui nós vamos ver os acessórios do Windows, né? Os acessórios do Windows são ferramentas padrão que já vem com o Windows, né? Você instala, já vem, né? O calculador, o bloco de notas, o WordPad, né? São os acessórios do Windows, ok? A calculadora, né? Ela traz na sua versão simplificada, uma calculadora simples mesmo, e a versão da calculadora científica, né? Tem essas duas opções. Outro ponto importante aí na calculadora, né? Ela não existe, né? O comando salvar, tá? Né? A calculadora do Windows não permite salvar as operações, certo? Mas ela permite copiar o resultado da tela da calculadora, né? E colar em um outro documento de texto, por exemplo, ou copiar de algum documento de texto, uma planilha do Excel e colar no visor da calculadora para você fazer o cálculo, ok? O bloco de notas, né, é um editor de texto simples, tá? Ele trabalha só com formatação de textos. Ele não permite você adicionar imagem, gráficos, nada, né? Somente textos mesmo, né? Ele oferece, né, de forma simples, né? Uma edição simples, tá? Permitindo apenas escrita, né? Em caracteres puros. Ele não aparece uma formatação, né? A única formatação que ele faz, né? Ele, ele não oferece uma formatação assim detalhada, né? Igual no Word, né? Você coloca lá o Word, uma parte do texto, uma cor, outra parte de outra, uma formatação diferente. No bloco de notas você formata tudo, todo o texto com a mesma formatação, né? Ele não oferece essa formatação detalhada igual do Word, né? Na verdade, ele tem o negrito, itálico, sublinhado, só que não tem outros tipos de fontes, outras cores, né? E como eu disse, o que você colocou negrito na primeira palavra, todo o texto vai ficar negrito. Colocou sublinhado lá no meio, todo o texto. Então, ele formata de forma bem simples, tá bom? E ele salva com a extensão TXT, né? Tipo TXT. Bom, aqui nós temos o WordPad, né? O WordPad é uma versão simplificada do Word, né? O Word faz parte de uma suíte de programas, né? Que é o Office. E o WordPad ele já vem no Windows, né? Um acessório, né? Que já vem aí o padrão, não precisa pagar nada, todo o Windows já tem, tá? Só que ele tem mais funções do que o bloco de notas, ok? Ele já aceita uma formatação mais detalhada, né? Uma letra de uma cor, outra de outra, um negrito aqui, um itálico ali, tá? Mas ele não tem todos os recursos que o Microsoft Word tem, né? Como o Word tem, né? Recursos avançados de formatação, né? Gerenciamento de documentos, revisão, fontes externas, né? Então, o Word também tem funções de preenchimento automático, né? Com base, puxando os dados de uma base de dados, e assim por diante. O WordPad não tem isso, tá? Ele está ali entre o bloco de notas e o Word, ok? Os arquivos criados no WordPad, né, não são salvos na mesma extensão do Word, né? O Word é DocX na versão atual, tem a versão Doc também, né? Os Offices mais antigos. No WordPad são salvos na extensão .rtf, ok? Bom, aqui nós temos as ferramentas administrativas, né? Ferramentas do sistema, que são diversas ferramentas para manutenção do Windows, ok? São ferramentas para usuários avançados, né? Assim como as demais ferramentas do painel de controle, tá? Como gerenciador de tarefas, editor de política de grupos. Nós vamos discorrer sobre as mais cobradas em prova aqui, tá? Um bom exemplo aqui das ferramentas administrativas, tá aqui, ó, agendador de tarefas, né? Esse cara aqui, o que ele faz? Ele agenda tarefas, né, para executar
programas, né? Executar o envio de um e-mail automaticamente, ou mostrar uma mensagem, né, de um lembrete na tela, tudo de forma automática, tá? Você pode colocar todos os dias, né, no horário de ir embora, às 18 horas, o agendador de tarefas ir lá e executar a sua ferramenta de backup. E é uma ferramenta importantíssima também, né? Ferramenta de backup do Windows, né? O que é backup? Né? A cópia de segurança. Né? Você vai criando novos arquivos, você vai copiando e levando para um local externo, de preferência distante, ok? Se o seu computador parar de pifar, se houver um vírus que danificar, se algum hacker, né, invadir e apagar, apagar acidentalmente, qualquer coisa que ocorrer, você tem essa cópia de segurança em outro local onde você vai trazer e recuperar seus arquivos facilmente, rapidamente, tá certo? Aqui temos outras informações, né, outras ferramentas importantes, que é a limpeza de disco, né, vai fazer aquela limpeza ali dos arquivos temporários, né? Vai organizar o seu disco. Tem o próprio desfragmentador de disco também, né? Muito útil, né? Utilizado nos discos mecânicos, né? Nos HDs. Nos SSDs não tem necessidade de desfragmentar, né? Não é recomendado, inclusive. Bom, olha só aqui, ó, o desfragmentador de discos, né? Desfragmentador de unidades, tá? Nós vamos falar mais detalhado à frente. Bom, verificação de disco, né? O antigo ScanDisk, né? O verificador de disco, o que ele faz? Ele recupera as partes defeituosas do seu disco, tá? Se tratando de um HD, não está na imagem aqui, o disco está aqui, né? Ele é composto por trilhas, né? Que percorre toda a extensão do disco. E essas trilhas são divididas em partes, né? Essas partes são os setores, ok? Então, o disco tem diversas trilhas e cada trilha tem diversos setores. E às vezes um setor desse danifica, né? O arquivo ali corrompe, né? Esse defeito pode ser físico ou pode ser lógico, né? Como está falando aqui, físico ou lógico. Quando é físico é que o disco arranhou mesmo, né? Às vezes a recuperação é possível ou não. Quando é lógico é que houve um corrompimento do arquivo que está ali naquele setor e precisa ser feita uma verificação para resolver esse problema, ok? Você voltar a utilizar, armazenar arquivos nessa pasta defeituosa, ou às vezes não será possível, né? Mas aí, quando a cabeça de leitura chegar nesse ponto, ele já vai conhecer esse endereço que está com defeito e vai pular e vai para o próximo setor. Assim, ele não perde tempo tentando ler ali aquele mesmo local, tá certo? Dessa forma, ele também previne, né, a perda de dados e falhas no sistema, né? Evitar do disco tentar gravar num setor que está defeituoso. Ok? Bom, vamos avançar. E nós temos, né, o agendador de tarefas, como a gente já disse anteriormente lá, é muito importante agendar tarefas, né? Se você tem tarefas que precisam ser executadas diariamente, ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, né? Para evitar a falha, às vezes a gente lembrar tudo de cabeça a gente esquece, ok? Então, agenda uma tarefa, né? Você precisa executar um backup, né, diário, todos os dias, 18 horas. Pronto, você vai embora e o agendador chama a ferramenta de backup, ok? Aí você precisa executar esse mesmo backup mensal, um backup completo do computador também, certo? Então, essa ferramenta é muito importante. Você precisa enviar um e-mail, né, tal dia, tal hora. Você pode agendar essa tarefa, ok? Ou mesmo mostrar uma mensagem na tela, como um lembrete, certo? E temos também o desfragmentador de disco. Isso aqui é muito importante para computadores que estão utilizando HD, né? SSD não tem essa necessidade e não é nem recomendado, tá? Os arquivos não ficam fragmentados no HD, no SSD, né? A leitura do SSD é muito mais rápida, então não tem essa necessidade. Como a gente disse, né, aqui nós temos um setor, ok? O setor ele vai de fora a fora. Cada pedacinho desse, né, é uma trilha, aliás. Cada pedacinho desse é um setor. O disco, ele é dividido, né? A leitura dele é sequencial,
né? Executa aqui, ó, né? De dentro para fora essa leitura, ok? E dessa forma, quando por a leitura sequencial, ela já é mais lenta, certo? Então, o que ocorre? Quando o disco, quando a cabeça de leitura vem fazer uma leitura aqui, ela vai procurando os setores que estão livres para ser gravado. Então, ele grava aqui, aí percorre essa trilha inteira, está toda cheia. Aí, onde ele vai encontrar o próximo setor livre? Aí, preenche aqui, e vai assim. Dessa forma, as informações ficam fragmentadas, né? Como está esses quadradinhos cinza aí? É fragmentado, ok? O que acontece? Dificulta a leitura, dificulta, demora mais tempo para ler, porque está tudo aleatório, né? Tem que sair procura aqui uma parte da informação, outra ali, até que ele monta a informação toda para trazer o resultado para o usuário, certo? Então, quando você usa o desfragmentador, o que ele faz? Ele pega essas informações que estão soltas, né? Cada pedaço numa trilha diferente e junta todas na sequência. Por quê? A leitura do disco é sequencial. Ele vai começar a ler aqui, né? E vai facilmente, rapidamente. Ou seja, se aquilo demorou, sei lá, 5 segundos para ler, aqui vai gastar 1. O tempo de resposta, o desempenho do computador vai ser muito mais rápido. Então, por isso, se o seu computador tem HD, né, está utilizando o HD, você precisa desfragmentar esse disco, né, periodicamente, né, na própria ferramenta mostra, analisa e mostra o tanto que o seu disco está fragmentado, que você precisa desfragmentar ou não. E temos a limpeza de disco, né? É um processo de remoção de arquivos desnecessários, arquivos temporários, né? São lixos que ficam no seu disco. E a função é liberar espaço e melhorar o desempenho do sistema, pois o sistema vai perder tempo lendo aqueles lixos ali, que são coisas inúteis, tá? Isso toma tempo da leitura. Aqui inclui arquivos temporários da internet, arquivos de sistema redundante, caches de aplicativo. Então, cada aplicativo que você abre gera um arquivo temporário, gera algumas caches. Isso vai juntando. Então, use a limpeza de disco para melhorar o desempenho do seu disco. Restauração do sistema. Essa ferramenta aqui é muito importante, né? Essa ferramenta resolve muitos problemas no Windows. Problemas relacionados a instalação de programa mal sucedido, né? Ou configuração mal sucedida. Exemplo, você instala um novo jogo no seu computador e a partir dali o computador começou a travar, dar algum problema. O que você vai fazer? Vai usar a ferramenta da restauração do sistema. O que ela faz? Ela volta o seu computador para um estado anterior à data da instalação, certo? Então, com esse recurso, você instalou no dia 1º de janeiro, né? Aí você volta o seu computador para o último ponto de restauração, que chama, antes do dia 1º. Do dia 31 de dezembro do ano anterior para trás, qualquer data vai resolver esse problema, né? Mas tem que ter atenção que tem a opção lá que mostra programas afetados. Ele vai mostrar quais programas vão ser desinstalados. E a instalação do sistema ela faz o quê? Desinstala programas a partir daquela data que você selecionou o ponto de restauração. Ok? Então, você tem que ver os programas afetados para ver se não vai afetar nada importante. Se afetar, você já sabe, você vai resolver esse problema daquela forma, vai ter que reinstalar o programa. Então, a instalação do sistema nada mais é do que um desinstalador de programas em uma data selecionada. Ok? Então, o Windows, por padrão, ele seleciona algumas datas, assim, 2, 3 vezes no mês e cria um ponto de restauração, já prevendo esse problema solucionar para você. E a maioria dos problemas, quando você vai instalar, ele já tem uma opçãozinha lá. Criar um ponto de restauração? Sim, sempre cria. É muito importante criar. Porque se der qualquer problema, você consegue restaurar o estado do seu computador para antes dessa instalação. Ok? Então, essa é uma ferramenta muito importante, muito útil. E temos também o executar, né? Essa janelinha aqui do Windows. O executar é uma ferramenta que permite acessar rapidamente programas, pastas, né? Só que, né, você tem que digitar o nome corretamente, né? Ele não é uma ferramenta de busca, de localização. Ele não é a pesquisa do Windows. Você tem que digitar o nome exato, certo?
Exemplo, você vai abrir o Word. Você tem que digitar WinWord. WinWord, né? O bloco de notas que a gente falou anteriormente. Tem que digitar Notepad. Ok? Calculadora. Digita Calc. Então você tem que saber o comando que chama aquele programa, certo? Também você pode abrir pastas, né? Digitando o nome completinho, né? C2 ponto, barra, as pastas, barra, outra pasta e tal. Ok? Então, essa ferramenta é muito útil para abrir programas. O comando, né? Os comandos faz parte aqui, né? Do comando desligar. Né? O comando desligar aciona normalmente, né? Acionado pelo menu iniciar. E pode ser acionado também pela combinação de teclas Alt. Então, no comando desligar, a gente tem a opção desligar, reiniciar, suspender, hibernar. Então, vamos entender o que é cada uma dessas. O desligar vai desligar a máquina por completo, né? O reiniciar, ele vai desligar a máquina, o computador, e reiniciar de imediato. Ok? Desliga e liga. A função suspender, ela coloca o computador em um estado de espera, né? Estado de baixo consumo de energia. O monitor, disco rígido e outros equipamentos são desligados, mas o sistema continua sendo executado na memória principal, né? Então, tudo que está aberto fica lá na memória principal quietinho. Ele vai lá, desliga o disco, desliga o monitor, os demais hardwares, tá? Então, quando você mexe no mouse, no teclado, ele vai religa todo mundo, né? E abre a sessão novamente, exatamente no ponto onde você parou. Porque os programas estavam carregados na memória RAM, continuaram sendo alimentados ali, tá? Então manteve. Aí o Windows volta de onde parou, certo? Bom, já que no hibernar, o que ele faz? O Windows salva o conteúdo da memória RAM em um arquivo no disco, né, no HD, no SSD, antes de desligar o computador. Ele desliga mesmo, né? Pega todo o conteúdo ali, tudo que está aberto, salva em um arquivo dentro do HD e desliga. Desliga o computador por completo. Então, quando o computador religa, né, após você religar o seu computador, ele vai buscar aquele arquivo e ver quem estava aberto e volta para a memória RAM aqueles programas que estavam em execução e vai voltar do mesmo estado de onde parou. Então, a diferença de um para o outro, né? O suspender, ele não desliga o computador, né? Ele só desliga quase tudo, né? Desliga o monitor, desliga os hardwares, desliga o HD, mas mantém a memória RAM ligada com tudo que está rodando nela lá perfeitamente. Por isso que volta tudo no mesmo lugar. De onde parou, tá? Você estava digitando um texto, volta no mesmo texto. E já o hibernar pega todo o conteúdo que está na RAM, né? Que é tudo que está aberto, tudo que está em execução, salva em um arquivo no HD e desliga por completo o seu computador. Então, quando o computador é religado, ele recupera esse arquivo lá, abre, vê onde é que estava cada programa estava aberto, ele estava com o Word, estava com o Excel, estava com o navegador aberto, reabre todo mundo, joga todo mundo na RAM novamente, carrega lá e volta também para o mesmo ponto de onde parou. O bloquear é uma forma de você bloquear o seu computador para um acesso não autorizado. Né? Você vai se ausentar, para evitar que alguém mexa no seu usuário, altera alguma coisa, você vai lá no bloquear, ele bloqueia a sessão que vai pedir a senha para logar novamente. E temos essa opção também, alterar configurações da conta, né? Ela mostra as informações da conta, o nome, configurações do tipo da conta, se é um administrador, se é um usuário comum, informações do e-mail, né? E permite alterar, mudar essas configurações. Bom, pessoal, aqui nós vamos falar do compartilhamento de recursos, né? O que é isso? Compartilhar pastas em rede, compartilhar impressora, né? Compartilhar recursos em rede. Né? Quando o computador faz parte de uma rede local, é uma rede local. É uma rede de uma empresa, né? Uma rede de uma escola. Na sua casa, se tiver 2, 3 computadores e ligá-los, interconectá-los pelo Wi-Fi ou pela rede cabeada, é uma rede local. Ok? Esses seus recursos, né? Comunidades,
HD, pastas, impressoras, podem ser compartilhadas na rede, tá? Então a gente vai ver aqui como compartilhar os recursos. Às vezes está lá na sua casa, tem lá 3 computadores e uma impressora ligada a um computador. E os outros computadores estão em outros ambientes, né? Outros pontos. Então, você quer imprimir naquela impressora, então você compartilha aquela impressora naquele computador que está sendo utilizado e todos vão utilizar. Assim também pode ser uma pasta de arquivos, ok? Então vamos ver as opções para compartilhamento de recursos, né? E vamos ver compartilhamento de um arquivo, né? De uma pasta. Você vai selecionar a pasta, clicar com o botão direito e em propriedades, clique na guia compartilhamento, no botão compartilhar, digite o nome do usuário e poderá acessar essa pasta, né? Clique em adicionar, para adicionar ali a lista dos usuários que podem acessar. Selecione o usuário e dê a permissão. Qual permissão? O usuário vai só ler, ele vai poder alterar, tá bom? E clique no botão compartilhar. A partir daqui, esse recurso, essa pasta, já está compartilhada na rede. Bom, aqui está o passo a passo aqui, anterior, certo? Selecionei aqui no botão direito essa minha pasta aulas, vim na guia compartilhamento, cliquei no botão compartilhar, aqui eu digito o nome do usuário, cliquei em adicionar, adicionei ele na lista, né? Aqui está adicionado o grupo todos e o grupo e o usuário notebook, né? O grupo tem 2 bonequinhos, o usuário só tem um. Certo? Aqui eu clico nessa seta e dou a permissão. Só leitura, como é no caso aqui. Ele pode ler e gravar, pode alterar, pode gravar lá na pasta, né? Eu posso remover essa permissão. Se não, clique em compartilhar. A partir daqui, quem tiver no grupo todos ou o usuário chamado netbook vai acessar essa pasta aulas, né? Que está em um outro computador. E onde eu acesso a rede? Através do ícone rede, né? Que fica lá no meu explorador de arquivos, tá? Abre o explorador de arquivos, ele mostra aqui, ó, o ícone rede, com todos os compartilhamentos. Aqui tem compartilhamento de uma pasta, né? Pasta compartilhada em rede, aqui tem o IP, que a gente vai ver. Então, nas redes Windows, é possível chamar um computador, abrir um recurso de um compartilhamento de um computador, através de colocar 2 contrabarras, né? Pode ser no explorador, pode ser na janela executar, tá? E depois eu coloco o nome do computador ou o IP, tá? Então, tá no exemplo aqui, ó, // diretoria é um computador e eu estou chamando a pasta documentos desse computador que chama diretoria. A partir daí, se eu tenho permissão, eu vou acessar essa pasta documentos dentro da diretoria. Mas eu posso acessar também pelo IP. Se o seu IP é daquele computador, eu coloco o IP ao invés do nome e a pasta, tá? O IP é um identificador do computador na rede, como se fosse um CPF, né? A forma que tem que identificar, se tem uma rede lá com 100 computadores, como eu vou saber quem é quem? Ou pelo nome, que identifica o computador, ou pelo IP, ok? Aqui tem o exemplo, né? Abriu a rede aqui, dentro desse IP, né? Final 190 aqui, aí eu tenho os compartilhamentos lá, pasta fiscal, pasta diretoria, pasta fiscal, pasta instaladores, né? Tem diversas pastas compartilhadas dentro desse computador. Bom, pessoal, aqui a gente encerra, né, a nossa aula do painel de controle, ok? Essa aulinha aí é bem tranquila, né? Sobre as configurações, né? Todas as configurações do painel de controle, ok? Então são recursos muito interessantes. Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.